O mês de setembro foi escolhido para dar visibilidade a quem não ouve. Segundo o IBGE, 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de surdez. Para boa parte desse grupo, uma das maiores dificuldades está na aquisição justamente de aparelhos auditivos. Escutar, um dos 5 sentidos que às vezes vai se perdendo aos poucos e quando menos se espera, a vida pode ficar assim. Esse mundo silencioso é conhecido por mais de 10 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE, o que corresponde a cerca de 5% da população. 2 milhões e 700 mil pessoas possuem surdez profunda, não escutam nada. A maioria, 91%, ficou surda ao longo da vida e 9% nasceram com algum nível de perda auditiva. Por isso, o acompanhamento e tratamento médico são importantes e hoje a lei brasileira garante tratamento gratuito. Hoje em dia, tem-se a possibilidade de uma tecnologia de implante coclear para aqueles casos mais graves de perda de audição. Então, a gente percebe que tem uma vasta gama de tratamentos possíveis para tratar. Todos esses tratamentos eles são disponíveis para toda a população, no nosso Sistema Único de Saúde. Mas o grande desafio é conseguir o aparelho auditivo. De acordo com o IBGE, 87% dos surdos não usam aparelhos auditivos. Então, quando a gente traz os sons de volta para o ouvido, a gente acende o cérebro que estava ali adormecido sem escutar. A audição está diretamente ligada, relacionada às áreas de atenção, memória e cognição. Então, o fonoaudiólogo ajuda com que o cérebro aprenda esse novo padrão de escuta. Para voltar a escutar totalmente, a prótese auditiva foi a solução para a pequena Ana Beatriz. A menina nasceu com dificuldades leves para identificar alguns sons e, para a situação não se agravar, há cerca de 1 ano usa aparelho. Mas a mãe conta que o alto custo foi um grande problema para a família. Esse aparelho é um aparelho caro e os planos de saúde, por considerarem o aparelho uma órtese, eles não cobrem e nem dão qualquer tipo de ajuda. E, inclusive, não existe nem abatimento para imposto de renda em relação à aquisição desse aparelho auditivo, que é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento de uma criança. A consultora financeira Josiana sabe bem disso. Desde criança, ela tem uma perda auditiva severa que a impede de ouvir sons agudos. Ela conta que só conseguiu um bom desempenho na escola e depois no trabalho quando passou a usar aparelho auditivo. Existem algumas tecnologias que proporcionam conexão via Bluetooth também. E aí eu, por exemplo, consigo atender o telefone pelo aparelho, sem precisar estar com o telefone na orelha. Consigo fazer conexão para assistir televisão, então o áudio da televisão vem direto no meu ouvido. Isso facilita muito no âmbito de compreensão, até mesmo em cinemas. Existe uma possibilidade em alguns aparelhos, em algumas tecnologias, que você consegue conexão direta do áudio da tela do cinema. A Constituição Federal determina que o Estado é obrigado a oferecer assistência médica e condições de acessibilidade e mobilidade a todo cidadão, direito que é reforçado em leis federais específicas para pessoas com deficiência. Essa advogada explica que se houver dificuldades em conseguir tratamento e aparelho auditivo, a Justiça deve ser acionada. Não existindo a viabilidade do Estado oferecer, por ausência de aparelho, por ausência de condições financeiras na aquisição desse aparelho, só tem um jeito. O jeito é a parte entrar na Justiça, pedir o cumprimento da Constituição Federal. O cumprimento da Constituição Federal seria exatamente respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e respeitar também os direitos fundamentais. E respeitar também o Estatuto da Deficiência, que foi inserido na legislação brasileira em 2015, que viabilizou a aplicabilidade e a sua eficácia a partir de 2016. Em nota, o Ministério da Saúde disse que os aparelhos de amplificação sonora individual estão disponíveis no SUS e que de 2015 a julho deste ano foram concedidos 1.100.000 equipamentos em todo o país. Para ter acesso aos aparelhos, o usuário deve estar em tratamento em centros de reabilitação auditiva. Esses estabelecimentos são responsáveis pela prescrição e fornecimento de equipamentos. Por fim, o governo disse que a compra, distribuição dos aparelhos e gestão das listas de espera são atribuições das secretarias estaduais e municipais de saúde.